Kelvin, um sumarizador comum que foi reencarnado em outro mundo por um erro prematuro de uma deusa bastante desajeitada. Quando ele foi reencarnado, escolheu trocar suas memórias para ser o mais forte possível. Nossa história começa com Kelvin acordando após uma missão fracassada para encontrar a deusa da reencarnação, onde ele pagou o preço supremo de abandonar sua vida e memórias antigas, esquecendo como essa divindade se via, além de se encontrar em um mundo desconhecido. Naturalmente, Kelvin fez a decisão óbvia de descobrir esse novo mundo. Antes que pudesse fazer algo, um menu principal apareceu para lhe dizer mais sobre o que aconteceu. Como já havia perdido suas memórias, quando Kelvin começou a pânico, o menu o tranquilizou ao afirmar que ele havia escolhido um conjunto de habilidades antes de sua reencarnação. Isso o tranquilizou. Para garantir que esse ex-jogador não ficasse perdido, Paimon, ou seja, o menu, direcionou Kelvin para o vilarejo mais próximo. Somente no caminho, ele aprendeu que o nome da deusa da reencarnação é Melfina, o que frustrou Kelvin. Quando chegou ao vilarejo, Kelvin descobriu que morreu em um acidente na vida real devido a uma deusa incompetente que não era Melfina, que pediu ajuda a ela para consertar seu erro. Depois que eles se encontraram, os dois caíram no amor um pelo outro. De acordo com Melfina, Kelvin continuou simpando nela por mais de 1 hora. Ouviu que reencarná-lo era mais como um feriado para ela, então ele pediu que recuperasse suas memórias, mas Melfina recusou. Porque foi sua decisão pré-reencarnação de abandonar suas memórias antigas para ganhar pontos de habilidade extras. Quanto mais Melfina expressava quanto estava apaixonada por ele, mais ele se aproximava de um comunismo depois de tanto ris. Depois que se acalmou, Kelvin descobriu que não pôde chamar Malfina com a MP que tinha agora, então precisava de crescimento pessoal para cumprir seu objetivo de conhecer sua amada deusa. Seja um plano para mantê-lo longe do porão da mãe dele ou não, só o tempo dirá. Antes que soubesse, Kelvin chegou à sede da Guilda dos Adventurosos. Andy estava lá para ajudá-lo com o processo de inscrição, mas Kelvin possuía 2 habilidades valiosas chamadas Compreender Línguas e Alfabetização. Ele não podia começar a escrever nada porque Andy alertou que um sumarizador é uma profissão ultra rara para se inscrever. Após tudo, isso atrairia a atenção do chefe do país nele. Não querendo atrair atenção desnecessária, Kelvin decidiu se inscrever como Mago Verde ao invés disso. Não muito depois, Andy finalizou sua inscrição como Mago Verde F, com ênfase no que significa F para pais asiáticos. Embora tenha um nível baixo, Kelvin ainda pode pegar missões de classificação superior ao seu atual nível. Mas terá que pagar uma multa se falhar em qualquer dessas missões. Ainda assim, se conseguir uma sequência de 10 vitórias consecutivas em suas missões, ele será promovido. Ao se tornar ciente dessas regras, Kelvin foi oferecido a escolher entre lutar contra slimes, coletar ervas ou encontrar um gato. Kelvin acabou seguindo o conselho de sua deusa e escolheu a primeira missão das 3. Então saiu da edificação com uma missão, uma varinha de madeira, um bolso quase vazio e uma moral alta para lutar contra esses infiéis slimes azuis. Novamente, isso era apenas para chamar sua amada deusa. Quando chegou ao local dos slimes, Kelvin usou seu olho avaliador para determinar os níveis desses slimes de baixa origem. Depois de quase desviar-se do assunto sobre como poderosa Melfina é, Kelvin começou a aprender como obter consentimento desses slimes para chamar sua deusa, o que não era uma tarefa difícil em si, pois exigia torturá-los até aceitarem o contrato para chamar Melfina. A tarefa parecia fácil no início, até que Kelvin foi derrotado pelos slimes devido à sua negligência. O slime então prosseguiu em zombar e varreu o chão com Kelvin, até que ele conseguiu enganá-lo e acertá-lo. Não querendo perder essa oportunidade, Kelvin começou a chamar sua deusa, que correu bem, pois agora ele podia dar um nome ao monstro que acabara de derrotar, Cloto, além de comunicar-se com ele. Com essa nova poderosa habilidade em mãos, Kelvin decidiu usar Cloto para atacar sua própria espécie. Sendo que Cloto estava ansioso para derrotar outros slimes, Kelvin fez questão de lembrá-lo que eles precisavam manter evidências de que esses slimes foram eliminados. Por isso, ele resolveu atacar um slime sozinho enquanto deixava Cloto lidar com o outro. O plano funcionou, e Kelvin ficou surpreso ao descobrir que os bônus que tinha também eram adicionados ao seu marionete, nomeadamente Cloto. Mas tudo faz sentido, dado que Kelvin é o único sumarizador deste mundo. Enquanto Kelvin continuava reclamando sobre como injusto é que ele seja tão forte, Closso retornou após derrotar outro slime, garantindo-lhe a quantidade de 3 slimes para a Guilda dos Adventurosos, e dinheiro suficiente para pagar uma hospedagem e comer algo para a noite. Embora Kelvin pensasse que seria melhor ter algum dinheiro inicialmente para comprar melhores equipamentos, é o que é agora. Ao caminhar para a hospedagem, Kelvin cruzou com algumas garotas escravizadas. Então decidiu que seria melhor ter uma delas em sua equipe. Lá, uma metade-elfa escrava chamada Ethel chamou sua atenção. No entanto, Kelvin decidiu deixar o cenário por enquanto. Uma vez que chegou à hospedagem, Kelvin encontrou uma velhinha chamada Claire, que o recebeu calorosamente e preparou um delicioso jantar para ele. Ainda assim, ficou decepcionado ao descobrir que um banho é um luxo que a rainha deste mundo pode se permitir. Então fez de sua vida um objetivo se tornar uma figura prestigiada neste mundo para ter uma ducha. Logo depois, saiu da sala após sentir como o jantar era delicioso, que realmente era tão gostoso quanto fedorento. Depois de vários dias realizando missões, Kelvin está prestes a alcançar alguns de seus habilidades em nível B, mas ficou surpreso ao ver que Cloto, que parecia estar fazendo bem, ainda não conseguiu levá-lo a nenhuma classificação acima de F.
Quando voltou à sede da Guilda dos Adventuros alguns dias depois, Angie o parabenizou por se tornar um aventurador de nível I, especialmente após se preocupar que ele não conseguiria depois de pegar missões que exigiriam um grupo para lidar. Na verdade, Kelvin sabia que não poderia se juntar a nenhum grupo, pois seu segredo sujo de ser um sumarizador seria exposto se isso acontecesse. Além disso, ele tinha Cloto ao seu lado, que já era um parceiro capaz, então não tinha o que se preocupar, salvo as pessoas que o olhavam de relance de longe. Vendo que sua ascensão explosiva através dos níveis atraiu atenção indesejada, Kelvin decidiu minimizar a situação e não revelar nada sobre seu passado. Antes que pudesse sair da edificação, Angie pediu que ele certificasse-se de atualizar seu equipamento, pois vinha usando o mesmo equipamento há mais de uma semana. Kelvin concordou em fazer isso após aceitar uma missão de nível D, antes que pudesse obter o que pediu. Cashel entrou após uma missão bem sucedida de nível C. Ficou claro para todos que Cashel não podia evitar flexionar sua experiência e seniores sobre Kelvin, ao ponto de esquecer de se apresentar. O jeito que tentou se apresentar como uma pessoa humilde não passou em ninguém no salão da guilda, já que eles sabiam como ele realmente é forte. Mas ninguém podia expressar suas opiniões por medo dele. Cashel tentou intimidar Kelvin ao convidá-lo para derrotar um Cavaleiro Negro fantasma, mas Kelvin recusou calmamente, apesar das objeções de Ainc de que era uma missão muito forte demais para ele lidar. Na verdade, Kelvin rapidamente percebeu que por trás do aparato sofisticado que Cashel colocou, ele é um assassino. Então decidiu tomar uma abordagem diferente, transformando a proposta de caçar este Cavaleiro Negro fantasma em uma competição. Cashel ficou surpreso inicialmente, mas concordou com a solicitação sem saber que estava jogando em cima de Kelvin. Na verdade, Kelvin conseguiu convencer todos na edificação que ele estava caminhando para sua morte, apesar de suas asserções e confiança que pareciam ser sem fundamento nesta situação. Enquanto Kelvin gritava alto com sua simpando deusa que parecia estar gritando com os trabalhadores da guilda, Cashel foi se encontrar com Gimel, um membro de sua gangue, que o avisou que Kelvin é muito mais duro do que parece. Raj, sendo o cara musculoso que parece, estava ansioso para bater Kelvin tão mal. Cashel recusou, explicando aos seus companheiros da gangue sobre a tarefa que tinham em mãos para que não tivessem que fazer mais do que necessário desta vez. Ao tempo que Cashel e seus cúmplices chegaram, todos os monstros mortos-vivos foram derrotados por ninguém menos que Kelvin. Ao ver seu equipamento, eles assumiram que Kelvin é apenas um mago verde. Quando chegou a derrotar o Cavaleiro Negro Fantasma, Kelvin revelou que sabia sobre seu plano real desde o início. Ao ver isso, Gimbal ficou alucinado e revelou que ele e Raj tinham recompensas sobre eles, o que Kelvin seguiu com essa história antes de provocar Raj para atacá-lo. Este último encontrou-se imediatamente ligado em uma poça mágica de lama. Gimbal ficou horrorizado que não notou como boa era a ocultação de Kelvin que fugiu, mas não conseguiu escapar graças à chegada timely de Clodo, que havia evoluído em um devorador alguns dias atrás. Raj conseguiu se libertar após um longo combate com a lama para lidar com Clodo, o que foi exatamente como você pode esperar. Agora era a vez de Castle enfrentar este aventurador solitário, o que foi humilhante para seus companheiros. Com a gangue sendo presa para ser enviada mais tarde à Guilda dos Adventurosos, Kelvin foi para enfrentar o Cavaleiro Negro Fantasma sozinho. Considerando suas habilidades, este monstro parecia demasiado forte para lutar, então decidiu fazer um contrato com o Cavaleiro. O Cavaleiro ficou surpreso, pois Kelvin foi o primeiro a pedir isso. De fato, o Cavaleiro se tornou um monstro recentemente, pois era um capitão leal de cavalaria servindo seu país, apenas para ser rejeitado como um veterano militar comum. Para sua parte, Kelvin ficou surpreso ao conversar casualmente com este cavaleiro, que se tornou um monstro aqui para lidar com algum negócio pendente que nem mesmo ele sabe de, mas prosseguiu protegendo essa fortaleza que está em. No entanto, o cavaleiro foi gentil o suficiente para dar algum doce a Kelvin, embora provavelmente seja tão antigo quanto o leite que seu pai esqueceu quando saiu de casa. Não querendo desviar do assunto muito, Kelvin sugeriu novamente ao cavaleiro que assinasse um contrato com ele, a qual ele concordou, em troca de lutar contra ele. Com Kelvin concordando com isso e o cavaleiro finalmente se apresentando como Jared, o combate começou. Diferentemente dos bandidos de antes, Jared conseguiu pegar Cloto graças ao seu olho mental. Não demorou muito para Kelvin reconhecer a força de seu oponente, então precisava enganar Gerard. Levou a ajuda de Cloto para estabelecer uma armadilha para Kelvin, que parecia estar funcionando até que Gerard começou a ter memórias de seu país antigo de volta, que acabou sendo o arqui-inimigo do Império onde ele está agora. Acabou que seu rei recusou-se a ceder às demandas do Império, o que levou à destruição total e destruição de seu país natal, incluindo a filha e o cavalo amados de Gerard. Após seu flash de memória trágico, Gerard voltou ao ataque com renovada energia. E ele poderia ter conseguido se Kelvin não sinalizou Cloto para entregar o golpe fatal a Gerard, encerrando o duelo em uma vitória decisiva. No dia seguinte, Kelvin trouxe um fragmento da armadura de Gerard para a sede da Guilda dos Adventurosos, o que lhe rendeu muitos elogios tanto do pessoal da guilda quanto dos aventuradores. Os escadas, em particular, estavam gratos a ele por ele ter conseguido fazer Castle e sua gangue serem presas por seus crimes. Ao meio da festa, Kelvin foi notificado por Aindt de que, tendo aceitado uma missão muito mais forte do que seu nível, ele receberia um upgrade especial, bem como um agradecimento pessoal do mestre da guilda. Quando Kelvin teve algum tempo livre, porém, Gerard e Melfina começaram a discutir sobre a conexão de Aindt com Kelvin, o que frustrou o último.
pois essa luta estava acontecendo dentro de sua cabeça. Enquanto ele continuava a mediar entre os dois e abordar suas peculiaridades, Kelvin encontrou um homem britânico idoso, já que ele estava usando um traje elegante preto. Não demorou muito para Kelvin perceber que este homem era nada mais nada menos que Léo, o mestre da guilda. O que ele não esperava, porém, foi que Léo percebeu que ele veio de um mundo diferente, graças às habilidades incrivelmente altas que possui. Assim que os dois sentaram para tomar chá, todas as dúvidas de Kelvin foram confirmadas quando Léo revelou que ele é na verdade um sumarizador. Apesar da revelação chocante, Jared assegurou que seu segredo sujo não pode ser escondido para sempre. Então ele tem que crescer e agir conforme o devido. Seguindo o conselho, Kelvin admitiu que é um sumarizador. No entanto, ao mesmo tempo, tentou culpar Léo por usar sua habilidade para descobrir sua identidade, ignorando a de Castle. Em resposta, Léo revelou que há pouco que ele possa fazer a Castle, já que ele vem da nobreza de um país estrangeiro. Ao terminar de se preparar para pegar Castle, Kelvin já havia lidado com ele. Com este assunto fora do caminho, Léo revelou que não tem intenções de fazer um inimigo de um estrangeiro como ele, especialmente que ele não foi o primeiro estrangeiro que ele encontrou. De acordo com Léo, a deusa da reencarnação está trazendo heróis de diferentes mundos para cumprir a profecia de derrotar o rei demoníaco, que tem tornado os monstros do continente cada vez mais violentos. E como os heróis trazidos pela deusa da reencarnação nunca podem derrotar todos os monstros do continente sozinhos, Léo optou por combinarem suas forças para lutar contra o rei demoníaco. Léo também prometeu a Kelvin que pagaria por todas as missões que ele faria, bem como usar seu poder para fazê-lo subir de nível tão rápido quanto possível. Isso pareceu muito bom para ser verdade para Kelvin, mas Léo ainda tinha perguntas próprias que precisavam ser respondidas, como o motivo pelo qual Kelvin estava escondendo sua identidade como estrangeiro e sumarizador, onde sua suposição de que Kelvin queria evitar conflitos desnecessários com a nobreza se provou correta. Embora Kelvin tenha ficado surpreso inicialmente, as asserções de Léo o fizeram concordar em cooperar com ele no objetivo final de derrotar o rei demoníaco. Voltando à hospedagem, Claire ficou feliz quando soube que Kelvin foi promovido a nível B. Assim como os jovens aventuradores estavam por toda a cidade, até prometer fazer uma grande festa para comemorar a ocasião. Kelvin não queria se destacar apesar disso, mas ninguém podia dizer não à comida gratuita. Após pegar seu almoço, Kelvin aproveitou a liberdade de perguntar a Melfina sobre os heróis que ela chamou para este mundo. Resultou que uma certa sacerdotisa do Império havia feito a cerimônia de chamamento. Melfina respondeu ao escolher os rapazes e garotas bonitos e inteligentes que conseguia encontrar para reencarnar. Embora tratasse a chamada como algo insignificante, Melfina também estava cansada de lidar com reis demoníacos, então preferia não ter Kelvin envolvido neste problema. Após um breve descanso, Kelvin pegou seu dinheiro e saiu para comprar uma escrava feminina. Antes que vocês tivessem pensamentos devassos como Jared, Kelvin já tinha seus olhos fixos em uma certa escrava metade-elfa desde o início, antes de entrar na hospedagem pela primeira vez, apenas para adicioná-la à sua própria equipe. Felizmente para ele, a fiel ainda estava lá, já que ninguém queria comprá-la por causa da maldição. Embora isso, Kelvin conseguiu perceber que ela não foi tocada por outro mestre antes, enquanto Melfina lhe contou sobre as habilidades que ele precisa quebrar para superar sua maldição de fogo. Mas ele ainda saiu do cenário, pelo menos por agora. Aquela noite, o comerciante de escravos ficou cada vez mais frustrado que ninguém queria comprá-la. Quando Kelvin voltou repentinamente, o comerciante tentou persuadi-lo a comprar qualquer outra escrava que ele tinha, mas Kelvin permaneceu inabalado, dando dinheiro imediatamente. Antes que ela soubesse, Efraim notou que a porta da sua gaiola estava sendo aberta, enquanto o comerciante continuava dizendo para ela sair com seu novo mestre. Ao saírem, Efive agradeceu Kelvin e se apresentou. Ela foi escravizada desde que nasceu, então sabe muito pouco sobre seus pais ou a maldição que tem. Seu passado horrível a fez tão preocupada que poderia machucar seu novo mestre com sua maldição. Mas ficou surpresa ao ver Kelvin tirando as algemas de suas mãos, antes de assegurar a que, diferente de seu tio perturbador, tudo ficará bem. Ao ver como gratificada Ethel estava, Kelvin ficou mais aliviado e grato que sua magia sobrando foi suficiente para remover aquela maldição de Ethel para sempre. Para sua parte, Melfina permitiu que Kelvin tivesse Ethel por enquanto ele pudesse chamá-la. Uma vez de volta à hospedagem, Kelvin apresentou Ethel a Claire, que não ficou feliz em ver uma bela Ethel prestes a jantar sem se vestir adequadamente. O que fez Ethel cooperar. Embora tenha levado um tempo e deixado Kelvin faminto, Ethel voltou com uma aparência boa naquela roupa de empregada que você deve estar imaginando. Para Kelvin, porém, ele estava tão ingênuo quanto um virgem médio. Até que Claire lhe disse para elogiar Ethel, o que fez ela ficar vermelha instantaneamente, antes de expressar como feliz ela estava. Agora com isso fora do caminho, Claire finalmente foi buscar jantar para o aventurador e sua escrava, que eles desfrutaram cada pedaço. Quando ela chegou ao quarto, Ethel aprendeu sobre Malfina, Clotho, Jared e o fato de que Kelvin é um sumarizador, antes de permitir que Kelvin ajudasse-a a gerenciar seus pontos de habilidade para ser mais útil, apenas para decidir que Ethel deveria níveis através de missões. Tudo estava indo bem até agora, exceto por uma coisa. Como Claire não tinha uma sala extra para Ethel, ela acabou passando a noite no mesmo leito que Kelvin. Agora que já faz um mês desde que Enfilov se juntou à equipe de Kelvin, ela melhorou suas habilidades em arremesso e visão longa, que parecem estar em perfeita sinergia com todos os outros ali.
Com essa missão sendo concluída com sucesso, Kelvin está agora a apenas uma missão de distância da avaliação de nível A. Enquanto Ethel não está muito longe de alcançar sua avaliação de nível B, aparentemente Ethel estava fazendo seu trabalho tão bem que fez Kelvin se sentir mal por sua oponente no simulacro de batalha que ocorreu durante sua avaliação de nível C. Antes que ela soubesse, Ethel foi convidada por Aind para um doceriço que acabou de abrir na cidade. Ethel concordou, desde que seu mestre fosse junto, quem não precisou de muito convencimento ou chantagem para concordar. O próximo dia, Kelvin começou a ter pensamentos de segunda-feira sobre essa data, o que o deixou nervoso por um tempo, especialmente após Melfina ter deixado sua rede ontem à noite. Antes que soubesse, Andy chegou, e não hesitou em expressar sua frustração de como Kelvin nunca relaxava ao seu redor. Especialmente agora que estão se divertindo. Como um virgem que nunca interagiu com mulheres em sua vida anterior, Kelvin percebeu agora que não deveria agir ao redor de Andy da mesma forma que fazia no trabalho. Então começou a agir mais casualmente, e então Ethel chegou. Seu visual bonito deixou Kelvin impressionado, que ele completamente esqueceu de elogiá-la, se não fosse pelo comentário de Andy. Andy, por outro lado, não resistiu à vontade de pinçar Ethel em algum lugar. Após a sessão de brincadeiras, o trio foi a doceriço para desfrutar de alguns bolos, o que evoluiu em uma competição sobre quem seria capaz de alimentar Kelvin. Para piorar a situação, a confusão toda acontecia na frente de muitos aldeões e aventureiros. E enquanto ele ficava cada vez mais frustrado com a incapacidade dos aldeões de se expressar livremente, um nobre chegou para lembrar a todos quem manda, tipo a versão loira e gordinha do Lord Farquaad, que era ele. Esse Zé Ninguém se chama Tarba, um príncipe de um reino oriental militante, que agora tinha posto os olhos em arrumar briga com Kelvin, provocando-o a entregar-lhe Ange e Efili. Quando Kelvin respondeu, porém, ficou evidente o quão perdedor Tarba e seus capangas realmente eram. Ele, depois de sentir o peso de suas ações, revelou que veio se encontrar com Léo para discutir a presença de um poderoso aventureiro. Sua única salvação era que ele tinha consciência de ser um perdedor de carteirinha que precisava de um aventureiro forte para acompanhá-lo e ganhar alguma glória, além de respeito. Imaginando que Kelvin era o aventureiro que procurava, Tarba pediu que o acompanhasse, mas Kelvin recusou. Agora que esse mala foi resolvido, Kelvin pegou suas garotas e foi comer mais doces, com a Fial em particular feliz por estar sendo bem tratada. Na grande catedral do Santo Império de Deramis, Colette, a sacerdotisa, conseguiu entrar em contato com Melfina para informá-la sobre o progresso dos outros heróis, a saber, Toya Kanzaki, Setsuna Shiga e Miyahiko Romiya. Como a divindade e a sacerdotisa estavam satisfeitas com o progresso dos heróis, Melfina falou sobre a presença maligna do continente ocidental para Colette, e por essa razão, é trabalho da sacerdotisa reunir os heróis para essa causa. No momento em que Colette terminou sua ligação com Melfina, os heróis chegaram imediatamente para saber o que estava acontecendo. Em outro lugar, Efleu não pôde deixar de agradecer a Kelvin por salvá-la daquele príncipe de Araki, enquanto Kelvin não pôde deixar de se desculpar por ainda dormir na mesma cama que ela. Antes que percebesse, Ifleu estava na frente dele confessando o quanto o amava por ser quem quebrou sua maldição. Não querendo partir o coração dela, Kelvin disse que ela era a garota mais linda que ele já tinha visto. Essa frase não me é estranha. No fundo, ele começou a considerar seriamente comprar uma casa para evitar esses encontros embaraçosos novamente. Na manhã seguinte, Kelvin, Clotho e Gerard estavam ocupados verificando as estatísticas dos outros heróis. Quando Eiffel chegou perguntando sobre Melfina, para a sorte dela, soube que a divindade havia retornado e agora estava ocupada verificando habilidades com os outros membros do grupo. Embora Kelvin estivesse desapontado por os outros heróis não serem tão fortes quanto ele esperava, Melfina ficou feliz em ver o quão forte ele havia se tornado. Especialmente Kelvin, que se tornou um especialista quando o assunto é suas habilidades de ferreiro. Até Gerard e Ethel puderam confirmar que o momento de felicidade deles não duraria muito. No entanto, Kelvin foi notificado por Claire de que a Guilda dos Aventureiros o estava chamando imediatamente. Foi lá que Kelvin soube por Léo sobre a presença de um demônio em uma masmorra de rank D chamada Caverna do Eremita. Surpreendentemente, os batedores que foram lá voltaram vivos para relatar o que descobriram. E embora tenham conseguido selar a masmorra, o demônio lá não deve ser subestimado de jeito nenhum. Até Léo relutou em pedir ajuda a Kelvin no início, mas a gravidade da situação não lhe deixou outra escolha. Com isso resolvido, Léo abordou a questão que Kelvin teve com aquele tal príncipe, o que o fez passar pelo sufoco de limpar a sujeira deixada por esse perpetrador, que pode ou não ser Kelvin. Antes que os dois pudessem se desviar ainda mais da conversa principal, Léo se certificou de que Kelvin concordasse em aceitar o trabalho. Foi perto daquela masmorra que Kelvin se encontrou com um colega aventureiro chamado Erd, que foi apresentado por Kelvin a Gerard. Em pouco tempo, Erd e os aventureiros já haviam erguido uma barreira ao redor da cabana, e agora eles a estavam monitorando, pois a eficácia de tal barreira era questionável contra o demônio lá dentro. Assim, Kelvin percebeu que havia pouco ou nada que os outros aventureiros pudessem fazer em seu nível atual. Então ele decidiu descer a cabana com seu grupo, com Gerard na vanguarda e Clotho guardando a retaguarda. Quanto mais fundo o grupo caminhava dentro da masmorra, mais Kelvin ficava cansado, já que ainda não haviam encontrado nada. Assim que chegaram em frente ao portão da masmorra, Kelvin e Melfana sentiram a presença de duas entidades vivas ali. Uma delas era significativamente mais fraca que a outra. Ouvindo isso, Kelvin optou por lidar com o demônio mais forte primeiro.
na esperança de fazer um contrato com ele se tivesse sorte o suficiente. Assim que entraram, Kelvin notou uma mulher ruiva, Sarah, presa a uma parede. Do outro lado da sala estava seu guardião, o arquidemônio Victor. Kelvin ficou intimidado no início, mas pegou o jeito quase imediatamente. No momento em que soube que Sarah era a filha ilegítima do rei demônio Gustav, Victor fechou a porta e começou a se gabar de como estava orgulhoso de guardar alguém tão odiada por seu pai quanto Sarah, além de ter a oportunidade de devorar seus oponentes. Geralt chegou na hora H para afastar o ataque de Victor. Graças à sua habilidade de gula, Victor era capaz de absorver as habilidades de cada adversário que consumia. E agora ele estava ansioso para absorver as características humanas de Kelvin, para quebrar o selo da masmorra. Ou assim Kelvin pensou, já que havia mais em Victor do que apenas isso. Na verdade, a missão de Victor pelo Rei Demônio o deixou tão incrivelmente ambicioso que ele começou a desejar comer Sarah para consumir seus poderes, a fim de se tornar um Rei Demônio ele mesmo. Vendo que Kelvin estava ficando eufórico, George começou a se preocupar que Kelvin estivesse voltando aos seus velhos hábitos, pois Kelvin era um viciado em batalha de carteirinha. Por sua vez, Victor ressuscitou um grande número de soldados esqueletos, superando Kelvin e os outros em número. Para sua surpresa, Kelvin e Gerard conseguiram derrubar essa horda de esqueletos com facilidade. Então Victor decidiu intensificar seu jogo jogando uma bomba de gás na área. O que ele não sabia era que Kelvin era capaz de rastrear seus movimentos e fazer Gerard afastar seus ataques. Apesar disso, Kelvin também teve que tomar cuidado porque Victor podia atacá-lo de vários lados, além de ser forte demais para Gerard também. Se isso não fosse problema suficiente para Kelvin, Victor ainda não havia terminado. Ele começou a atacar Kelvin em um ritmo muito mais rápido. Por outro lado, Kelvin tinha alguns truques na manga, pois conseguiu fazer Clotho infligir dano ao demônio. Vendo que Victor não era imune a danos mágicos, Kelvin o segurou por tempo suficiente para que Gerard desferisse um golpe de fogo, o que foi relativamente bem sucedido. Apesar dessa luta ter custado os braços de Victor, ele ainda tinha força considerável para lutar. Ou melhor, força demais, para a falta de um termo melhor, a ponto de começar a evoluir para uma versão muito mais forte de si mesmo. Não querendo deixar Victor atingir o auge da masculinidade, Kelvin e os outros decidiram atacar, só para perceber que era um pouco tarde demais. Ainda assim, Kelvin pediu a Gerard para afastar o ataque, não importa o que, porque se ele falhasse, todo o grupo entraria em colapso. Felizmente, Gerard conseguiu ganhar tempo suficiente para o resto de sua equipe se posicionar e, eventualmente, dominar não apenas Victor, mas o próprio edifício. Enquanto ele começava a desabar sobre Sarah, a garota teria virado pó se Victor não tivesse chegado a tempo de salvá-la no último segundo possível. Acontece que as afirmações de Victor sobre querer consumir Sirra não passavam de mentiras, apenas para fazer Kelvin lutar contra ele. Victor foi originalmente designado pelo rei demônio Gustav como o cuidador de Sirra, que se certificou de treiná-la para se tornar uma poderosa dama demônio. Ele sabia que Gustav estava tentando evitar que qualquer um de seus inimigos usasse sua filha contra ela. E vendo que Sirra não tinha amigos para falar, ele deu seu coração e alma para proteger Sirra da melhor maneira possível. Então a Nação do Fogo atacou, chegando com tudo. Victor estava ansioso para lutar e morrer por seu mestre, mas Gustav ordenou que ele continuasse a vigiar Sirra. Para garantir que ninguém pudesse persegui-la, Gustav colocou um selo em sua filha que só poderia ser quebrado por humanos antes de partir para se tornar o Rei do Além, ativando assim o selo que ele colocou em sua filha depois de enviá-la para o reino muito distante. Compreensivelmente, Victor protestou contra tal decisão, mas havia pouco ou nada que ele pudesse fazer para que seu mestre mudasse de ideia. Voltando ao presente, Victor não tinha o luxo do tempo para fazer o que bem entendesse. Então, em seus últimos momentos, Victor pediu a Kelvin que Sarah se juntasse ao seu grupo, já que ele era um poderoso invocador, além de ser confiável por seus membros do grupo. Kelvin concordou com isso, e também sugeriu que ele curasse Victor e o transformasse em seu servo. Mas este último recusou-se a servir alguém que não fosse o Lorde Demônio. Antes de finalmente partir dessa para melhor, Kelvin então prosseguiu em quebrar o selo de Sarah. E suas primeiras palavras depois de acordar foram: "Meu pai, Victor, todos tão estúpidos." Essas seriam as primeiras palavras que, novamente, Alpha estaria dizendo em suas vidas, mas de vago. Assim que terminou de dizer essas palavras, Sarah caiu no choro imediatamente, com Kelvin finalmente decidindo adicionar a garota ao seu grupo. Assim que saíram da masmorra, Kelvin entregou a Erd uma prova de que o demônio havia sido derrotado, para que ele pudesse relatar à guilda, enquanto tentava esconder as origens de Sarah. Graças ao grampo de cabelo que seu pai fez para ela, nenhum outro aventureiro podia ver seus chifres. Então, as coisas estavam melhorando para Sarah agora. Com a tarefa mais perigosa da missão resolvida, Kelvin deixou o resto da missão para Erd e os outros, antes de partir com seu grupo para lhes dar um tempo para respirar. Agora que os membros do grupo estavam sozinhos, Kelvin começou a ajudar Gerard a consertar suas estatísticas, onde todos os outros notaram que Gerard realmente havia evoluído, apesar de estar em frangalhos um momento atrás. Além disso, Sarah parecia finalmente calma, mas ela não tinha certeza se Kelvin falava sério sobre querer ter a filha de um rei demônio como serva. Para tranquilizá-la, Kelvin a lembrou de que ele não era o herói com quem ela deveria se preocupar, pois ele é só um aventureiro que gosta de uma briguinha, ênfase no inha. Naquela noite, Sarah acompanhou a todos até Ptah, onde ficou impressionada ao ver o mercado de lá. De frutas e legumes a ferreiros e lojas de armas, Kelvin, embora feliz em ver que Sarah estava bem, pediu a Phil para ficar com ela enquanto ele ia à Guilda dos Aventureiros para entregar seu relatório.
Depois de sair do prédio da guilda naquela mesma noite, Kelvin ficou chateado por ser forçado a fazer outro teste se o rank do demônio fosse provado ser superior ao rank A. Quando ele voltou para a pousada, porém, ficou surpreso ao ver Aindy, os outros funcionários da guilda e colegas aventureiros dando uma festa para celebrar sua promoção ao rank A. Ele também ficou surpreso ao saber que Sarah não sabia como interagir com essas novas pessoas. Efiel e Claire estavam tendo algum tipo de rivalidade quando o assunto era cozinhar. Erd era casado com Claire, e as suspeitas dos aventureiros sobre o relacionamento entre Kelvin e Sarah. Mesmo assim, todos se divertiram. Antes de cair de bêbado, Kelvin acordou naquela noite para procurar Sarah, que estava olhando para o céu noturno enquanto pensava no que Victor a ensinara sobre o mundo exterior, como ela se sentia e o quanto queria ver o mar. Infelizmente para ela, porém, Victor não estaria lá para ensiná-la a nadar. Embora Sarah sentisse amargura por perder seu cuidador, ela permaneceu positiva e prometeu a ele seguir seus sonhos. Agora que o ranking de ferreiro de Kelvin e o de costura de Efiel subiram para o rank esse, eles estavam finalmente prontos para mostrar a Sarah sua nova roupa e arma. A primeira se chama Terror da Rainha, enquanto a segunda é conhecida como Praga de Arryn. Gerard também recebeu uma nova atualização em sua espada Dorinsleif. Desta vez, quanto a Sarah, ela ficou satisfeita com a transformação de sua roupa, especialmente sua arma, já que foi feita usando a armadura de Victor. Mas ela ficou desapontada por não poder testar seu equipamento imediatamente. Embora feliz por ter terminado de atualizar todos esses equipamentos para seu grupo, Kelvin estava tão exausto que não queria fazer nada além de comer e dormir. Ansiosa para servir seu mestre, Ethel perguntou o que ele queria comer, apenas para ficar surpresa que ele queria comer arroz, porque ela nem sabia o que era arroz, nem porque seu chefe estava pirando por causa disso, sem saber que o asiático dentro dele estava dando as caras. Mais tarde naquele dia, o grupo estava em movimento em outra aventura. Foi a primeira para Sarah, que ficou animada com a visão do rio e a própria ideia de tentar pescar, o que fez Kelvin decidir pescar com ela assim que chegassem a Torad. Por outro lado, Ethel estava tão ansiosa quanto Kelvin para encontrar esse arroz pelo qual seu mestre estava de 4. É por isso que ele decidiu ir para Torad instantaneamente, pois lá havia uma planta parecida com arroz. Ainda assim, Kelvin não podia deixar de se preocupar, já que Melfina não apareceu desde que desapareceu depois daquela festa. Se é que havia algo, Kelvin sabia que não podia invocar uma deusa. Para ajudá-lo a invocá-la, Melfina o informou que teria que possuir um de seus bonecos e esconder o fato de que era uma deusa, antes de assegurar-lhe que este avatar se parecia com sua aparência real e desaparecer no ar. Mesmo assim, o grupo estava se divertindo muito, e nem mesmo a ideia de que alguém estava seguindo seus movimentos poderia desanimá-los. De fato, uma gangue de ladrões liderada por uma tal Karna bloqueou o caminho deles. Supostamente sua gangue, o Vento Negro, foi destruída por aventureiros de rank EPA de Trizan, mas de alguma forma eles conseguiram ressurgir em Torad. Vendo que o nível deles estava um pouco acima do nível 30, Kelvin pediu a Sarah para lidar com eles, mas sem usar sua Arondite. Embora um tanto desapontada por não poder mostrar o poder da sua arma, Sarah concordou em lidar com os bandidos. Inicialmente, os ladrões menosprezaram Sarah por ser de Parta, assumindo que ela não poderia ser de um rank superior ao C. Mal sabiam eles que estavam lidando com a própria filha do Lorde Demônio. Isso ficou evidente quando Sarah conseguiu derrotar seus oponentes sem suar a camisa. Apesar de se conter, não querendo ser a única ali a fazer um show de força contra ela, Karna começou a falar muito sobre o quão poderoso seu chefe realmente era, esperando intimidar seus oponentes, exceto que ela deixou Kelvin e Sarah curiosos sobre ele. Eventualmente, Kelvin e os outros chegaram a Toraj, que se parecia muito com o Japão antigo. Sarah, por outro lado, estava fascinada pelo mar. Não querendo deixar de cumprir sua promessa a Victor, Sarah pediu a Kelvin para ensiná-la e a Efiel a nadar. Kelvin teria concordado se não tivesse guardado todas as suas bagagens em uma pousada primeiro. Aproveitando a oportunidade, ele entregou os bandidos diante da guilda dos aventureiros de Torad, o que lhe rendeu muitos elogios da mestra da guilda, Mist. Ela sabia quem Kelvin realmente era, já que Léo havia lhe contado sobre ele, além de sua reputação o precedeu ultimamente. Quanto a como ela conheceu Léo, Mist costumava fazer parte do mesmo grupo que ele 2 décadas atrás, onde Léo era conhecido como o Analisador, simplesmente por se intrometer nas estatísticas alheias. Além disso, Kelvin abordou a questão da guilda Blackwing com Mist, que expressou sua surpresa por eles terem conseguido ressurgir depois de serem derrotados pelo famoso guerreiro de Trisson, Christoph. Para piorar a situação, eles começaram a sequestrar pessoas e se envolver no tráfico de escravos agora, para a frustração de Sarah. Para Kelvin, por mais que quisesse interferir, ele não podia se dar ao luxo de causar uma crise entre Torad e Trizon, apesar de ter provas contra ele. Em vez disso, ele sugeriu que precisavam montar o palco para capturá-lo. Enquanto estavam nisso, Kelvin perguntou a Sarah se ela conseguia sentir a presença de aventureiros poderosos, ao que ela confirmou. Parece que os heróis reencarnados finalmente haviam chegado e Kelvin agora estava planejando fazê-los lidar com eles. Não demorou muito para os heróis descobrirem o esconderijo dos bandidos. Mist também não hesitou em pedir ajuda a eles. No entanto, Setsuna o instou a permanecer focado na tarefa que Melfina lhes havia dado.
mas todos os seus apelos caíram em ouvidos moucos, pois Toya insistiu que eles ajudassem os necessitados. Ainda assim, os dois continuaram discutindo sobre o próximo passo por um tempo. Enquanto isso, Misty lembrou que Kelvin já havia planejado tudo isso, só para poder ir e fazer a própria briga, dentro da guilda dos ladrões de todos os lugares. Foi lá que o membro menos Sigma Mali da guilda ficou entediado e decidiu dar uma de tarado com uma das mulheres capturadas na cela e sua filha. Antes que percebesse, seu amigo foi derrubado, com Kelvin e sua equipe surgindo atrás dele. No momento em que ele estava prestes a reagir, Gerard havia derrubado o tarado para o alívio da mulher e sua filha. Em outro lugar, Christopher relatou a Prisra o que havia acontecido com a unidade de Karna, para o choque dela, pois a missão de Karna deveria ser ultra secreta para Trissom. E agora que o segredo foi pro ralo, Trissom provavelmente os abandonará, assim como seu pai fez. Antes que percebessem, encontraram o tarado batendo na porta. Ou, na verdade, foram Kelvin e os rapazes que invadiram o quarto. Enquanto isso, o grupo de heróis liderado por Toya ainda estava tentando entender o prédio em que estavam, já que era o único edifício suspeito que encontraram na área. Miyabi, em particular, não conseguiu detectar nenhuma presença de pessoas ou qualquer luta que tivesse ocorrido, o que tornou as coisas ainda mais difíceis para ela. As tensões aumentaram ainda mais quando eles chegaram em frente ao quarto onde as mulheres estavam cativas antes. Até que Toya finalmente decidiu criar coragem e invadir, imperturbável pela visão de Cloto à sua frente. Antes que pudesse atacar, o pobre coitado teve que engolir o choro, ao saber que as moças ali já estavam salvas. Sendo o bobalhão que é, porém Toya revelou sua identidade, apesar de seus colegas pedirem para não fazer isso. Ainda assim, as moças ficaram aliviadas ao ver que um herói veio salvá-las, antes de pedir a Toya e suas damas para ajudar um certo aventureiro de rank A que a salvou antes. Não querendo perder tempo, Toya correu para o único quarto que ainda não havia sido verificado, onde encontrou Kristoff e seus capangas caídos inconscientes depois de serem espancados por Kelvin. Ironicamente, Toya confundiu Kelvin e seu grupo com os vilões, o que era exatamente o que Kelvin queria. Enquanto Kelvin continuava a atuar como vilão, Toya ficava cada vez mais hostil em relação a ele. Ainda assim, Kelvin não se abalou com o heroísmo e a cavalaria de Toya, e em vez disso pediu que jogassem um joguinho. Este jogo envolve um duelo entre as duas partes, e o perdedor terá que realizar um desejo para o vencedor. Depois de um vai e vem no harém de Toya, eles decidiram aceitar o desafio, porque macacos juntos são fortes. Azuzai e suas garotas estavam elaborando seu plano de batalha. E Phil ficou impressionada com o andamento das coisas, pois pensou que Kelvin usaria seu desejo para fazer os heróis testemunharem sobre os escravos, privando Kristoff e seus capangas de todo tipo de proteção de Trissom. Isso mesmo, e foi do interesse deles que Toya fosse um cabeça de músculo. Por outro lado, Gerard não pôde deixar de enfatizar o quão viciado em batalha Kelvin é. No entanto, Kelvin deixou claro que precisava garantir a seriedade desse desafio, enquanto ele acalmava a Sarah, oferecendo-lhe uma cesta de sanduíches. Ciente das suas próprias fraquezas, Kelvin desenvolveu uma nova habilidade de rank, esse para usar contra múltiplos inimigos, e essa seria a chance perfeita para testá-la. De longe, Toyo observava Kelvin, que continuava a motivar a si mesmo e seus colegas, dizendo que deveriam lutar até o último suspiro, se preciso, antes de bajular suas fadas por sua graça para a batalha. Kelvin bloqueou os ataques iniciais dos heróis, mas logo se viu exposto contra o dragão que Mizuka soltou de sua mochila. Ou assim ela pensou. Kelvin conseguiu desviar do ataque do dragão com seu buff de velocidade, aterrissando atrás de Miyabi e absorvendo sua habilidade. Gerard ficou impressionado ao testemunhar a incrível nova habilidade que Kelvin obteve da arma recém-forjada. Afinal, ela foi feita da armadura de Victor, e Kelvin fez questão de usá-la para roubar a habilidade e pensamento paralelo de Miyabi. Toya não suportava ver uma de suas garotas sendo tocada, então ele correu para enfrentar Kelvin, deixando Mizuoka e Satsuna para curar Miyabi. Toya conseguiu desarmar Kelvin de sua adaga, mas não esperava que Kelvin pudesse bloquear seus ataques usando sua luva. Apesar de sua esgrima formidável, Toya não conseguiu repelir a maioria dos socos de Kelvin, uma habilidade que ele pegou emprestado da Sarah antes mesmo da luta começar. Kelvin poderia ter continuado seus ataques se Setsuna não tivesse chegado a tempo para detê-lo, separando-o de Toya com uma parede. Precisamos construir uma parede, antes de quebrá-la quase imediatamente, o que se provaria um erro crasso, pois aquela parede poderia tê-la protegido do ataque iminente que Toya preparava, em vez de forçar o pobre Toya a fazê-lo. Embora ferido, a determinação de Toya em derrotar Kelvin não vacilou, o que lhe rendeu um tapa de Setsuna. Após um lembrete super dramático do voto de trabalharem juntos que fizeram ao reencarnar, Toya finalmente percebeu a importância do trabalho em equipe. Então ele concordou em trabalhar lado a lado com suas garotas. Para começar, usaram uma fada da luz para cegar Kelvin temporariamente, congelando o chão e avançando contra ele. Antes que Toya e Setsuna pudessem alcançá-lo, porém, Kelvin usou o feitiço de autodestruição. Os heróis pensaram que isso poderia ter causado um dano significativo nele, mas Kelvin curou o dano que havia sofrido antes. Ele então prosseguiu dando conselhos de verdade para Miyabi e Mizuoka, pois gostou da forma como tentaram encurralá-lo, mas falharam em dar continuidade. Ele até aconselhou Setsuna e Toya sobre que tipo de habilidades deveriam adicionar aos ataques dela para que funcionassem. Ansioso para provar seu valor, Toya e seus colegas decidiram arriscar tudo e atacar com toda a força. Como Kelvin se viu incapaz de lutar por causa da armadilha em que se encontrava,
Miyabi aproveitou a oportunidade para se vingar da humilhação que sofreu. Assim que todos pensaram que Kelvin estava à beira da derrota, ele invocou o Guardião Adamantino e outros golems para lidar com seus oponentes por 30 segundos. Segundos. Graças a isso, Kelvin agora usa o pensamento paralelo para se libertar da armadilha em que Mizuoka o colocou. Quando os heróis perceberam o que Kelvin estava fazendo, já era tarde demais. Setsuna tentou atacá-lo, apenas para se ver nocauteada da batalha. Então veio Miyabi com o ogro que ela invocou, que, apesar de Kelvin admirar sua força, não era nem de perto tão poderoso quanto os ogros da Sarah. Mizuoka era a próxima na mira. Ela tentou proteger a si mesma e a Toya em seu esforço combinado para derrotar Kelvin, apenas para ser selada por uma barreira, e eventualmente nocauteada da batalha também. Ela teve sorte que Toya veio em seu resgate, mas a visão dela sendo espancada enfureceu ainda mais o garoto Justiça, que começou a perder a compostura e atacar Kelvin imprudentemente antes de sua inevitável derrota. Ao contrário da impressão que teve dos 3 heróis anteriores, Kelvin tinha um óbvio desprezo pela compreensão de justiça de Toya, pois sua fraqueza o impedia de proteger seus colegas, quanto mais o mundo. Quando Toya acordou do coma, encontrou suas garotas conversando alegremente ao seu redor, com Ruka, a garota aprisionada de antes, animada para falar com Kelvin. Toya ficou furioso com a cena a princípio, até que notou que Ruka estava com Klaatu no colo. Só então, Toya percebeu que não apenas havia entendido mal toda a situação, mas também tinha sido feito de bobo por Kelvin. Toya pediu desculpas pelo mal-entendido, mas Kelvin não guardou rancor, contanto que Toya realizasse seu desejo e tirasse a roupa. Eventualmente, Ruka e sua mãe se viram a caminho de casa após serem levadas à Guilda dos Aventureiros. Por sua vez, Misty agradeceu a ajuda de Kelvin, informando-o que supervisionaria a segurança dos outros cativos até voltarem para casa, assim como o julgamento dos membros do Vento Negro. Misty também mencionou que Kristoff e seus colegas perdedores seriam interrogados intensamente sobre seu envolvimento com Treason, para o alívio de Kelvin. Quanto ao que Kelvin faria em seguida, ele tinha um divertido jogo de punição para participar. Numa caverna, Kelvin, Satsuna, Mizuoka e Miyabi lutavam com dificuldade contra um Kraken, com Miyabi em particular focando em certas colinas naturalmente grandes. Vendo que não havia progresso notável, Kelvin começou a ficar entediado. Mas isso não significava que ele desistiria de treinar os heróis que Malphina havia escolhido. Para isso, ele acatou a sugestão da Sarah de ajudá-los a aumentar o nível antes de lutar contra eles novamente, antes de ver que os heróis haviam derrotado o Kraken. Enquanto se sentavam para almoçar, Toya e Setsuna se viram sendo repreendidos pela Sarah sobre como lutar, com Setsuna incapaz de entender uma palavra do que ela dizia e Kelvin pedindo para ela ir pescar ou algo assim. Por outro lado, Miyabi não podia deixar de sentir que lhe faltava algo toda vez que olhava para as torres gêmeas de Mizuoka, e só piorou quando percebeu que Efiel também tinha o seu próprio par. Falando sério, Setsuna e Toya começaram a conversar com Kelvin sobre a missão que Colette lhes enviou e sobre como os 4 foram trazidos de sua sala de aula na vida real para a Catedral de Duramis. Ao ouvir isso, Kelvin deixou claro que Toya e sua equipe ainda estavam lutando com dificuldade contra um Octo gigante, que é o Kraken de antes, e que eles devem ficar mais fortes o mais rápido e desumanamente possível se quiserem se equiparar a qualquer monstro de rank esse. E parece que Toya estava bem ciente disso. Enquanto isso, Sarah voltou com um dragão sinistro furioso, que é um monstro de rank S. Enquanto ela continuava a golpeá-lo, Toya decidiu trabalhar mais duro para ficar mais forte, custe o que custar. Ao ouvir isso, Kelvin ficou satisfeito com a resposta. Antes que percebessem, os heróis estavam finalmente se despedindo de Kelvin, que lhes deu alguns pingentes como presente de despedida. Por sua vez, Toya e sua equipe ficaram impressionados com o quão forte o grupo de Kelvin era, a ponto de derrubar monstros de rank esse individualmente, e ficaram maravilhados com a força deles, já que queriam ficar tão fortes quanto para salvar este mundo. Por outro lado, Kelvin começou a perceber, através de Gerard, que seu grupo havia se tornado tão grande e forte que poderiam derrotar monstros de rank esse. Então, o que os impediria de arrumar briga com o Império de Lysia? Enquanto Kelvin continuava pensando no recurso secreto que implementou nos pingentes, ele foi atropelado por um trem. Quer dizer, pela Sarah, que veio avisá-lo que Misty tinha alguém que queria vê-lo. Após lembrar seus colegas que o motivo de virem àquela cidade era comer arroz, Kelvin imaginou que a figura que queria vê-lo era ninguém menos que o rei de Toradi. Segundo Gerard, o rei de Toradi é um forasteiro, o que pode explicar o estilo japonês do palácio real que ele estabeleceu. Para confirmar esse boato, Kelvin fez uma escolha óbvia: entrar no palácio para se encontrar com seu suzerano. Para achar surpresa do rei, Kelvin sabia sobre o Tapami, assim como Kelvin e seu grupo ficaram surpresos ao saber que o rei de Toradi era uma mulher, e seu nome era Toubaki Fujiwara. Ao ouvir isso, Kelvin começou a confirmar que esses rumores eram verdadeiros, já que Fujiwara é definitivamente um nome japonês. Ele também ficou surpreso ao ver o quão nobre a Sarah realmente é. Deixando isso de lado, Tsubaki estava grata pela ajuda de Kelvin em frustrar os planos do Vento Negro, assim como por derrotar o chefe dragão de rank esse. Ainda assim, ela não pôde deixar de mencionar que não podia celebrar tal feito nas circunstâncias atuais, pois Treason estava envolvido, o que a forçava como ia não deixar o público ciente do que aconteceu por enquanto. Por agora, porém, Tsubaki insistiu em recompensar Kelvin e seus servos por seus feitos heróicos, com literalmente qualquer coisa que ele quisesse, e dinheiro, status, honra, até um jet ski.
Mas Kelvin só queria uma coisa suja que todos os homens desejam. Sim, era arroz. Tsubaki não pôde deixar de rir ao ouvir isso. No entanto, ela viu que conceder-lhe esse pedido não era problemático, então permitiu que ele tivesse tanto arroz quanto quisesse de graça, incluindo o direito de reabastecer seus estoques sempre que desejasse. Kelvin pensou que Tsubaki poderia estar aprontando algo, mas ela o assegurou de que não quis parecer cruel. Para tranquilizá-lo ainda mais, Tsubaki preparou um grande banquete. De todas as coisas servidas, Kelvin focou em seu amado arroz. Deixando esse louco por arroz de lado por um segundo, Ethel estava aproveitando a culinária japonesa, tanto no sabor quanto no aprendizado. Enquanto Sarah e Gerard se divertiam horrores depois de beber sake. Alguns dias depois, Kelvin e seu grupo foram convidados novamente por Tsubaki para ficar em Toraji por algum tempo. Ele também ficou impressionado com a rapidez com que Fife conseguiu aprender a fazer comida japonesa, graças aos livros e recursos que Tsubaki lhe deu. Ah, por falar nisso, Tsubaki tem ido ao quarto de Kelvin há um tempo para comer, só porque ela está apaixonada pela culinária da Fife. Antes que ele percebesse, Tsubaki começou a persuadi-lo a manter Fife com ela, chegando a sugerir que Kelvin permanecesse em seu palácio como seu cuidador pessoal. Ainda assim, Kelvin recusou, pois sua missão em Tarth ainda estava inacabada e ele precisava voltar para lá o mais rápido possível. Apesar de se sentir para baixo por ser rejeitada, Tsubaki não guardou rancor, pois lhes deu um portal de teletransporte para usar e voltar a Tarth o mais rápido possível. Fife se perguntou por que os heróis não puderam usar esse portal para viajar pelos 7 mares alguns dias atrás. Mas tudo fez sentido quando Tsubaki disse que essa tarefa requer muito poder mágico que eles nem sequer têm. Ao contrário de Kelvin e seus companheiros, é claro, quanto à permissão, Leo já havia concedido isso a eles há muito tempo. E com isso, o tempo de aventura em Toraji acabou. Assim que voltaram à estalagem, Claire começou a perguntar sobre o tempo que passaram em Toraji. Ao que Kelvin respondeu que nunca mais trabalharia lá, pois prefere atuar como um aventureiro livre. Já que acabaram de voltar para Tarth, Kelvin também decidiu tirar o resto do dia de folga com seus colegas de equipe. Quando ouviu que ele sairia mais tarde, Claire começou a se perguntar se ele compraria outro escravo, só para Kelvin revelar que ele ia comprar uma casa. Por uma razão autoexplicativa, a equipe ficou animada ao ver o quão enorme era a nova casa deles, com Sarah sendo a primeira a pegar qualquer quarto que quisesse, e Fiel decidindo pegar o quarto ao lado do de Kelvin, antes de ir para a cozinha. E Gerard, aparentemente ele achou que você deve estar morando no porão desta casa. Depois que sua mãe foi viajar, brincadeira, ele estava animado para usá-lo como campo de treinamento depois de ouvir muito sobre isso de Kelvin. Por fim, Cloto estava animado para morar no quintal. Então Kelvin concedeu-lhe seu desejo. Quanto ao próprio homem, ele estava animado para escolher este lugar porque tinha um banho. Se isso não bastasse, Ruka e sua mãe Ellie vieram para esta casa para trabalhar como servas. Depois de tomar seu tão desejado banho, Kelvin finalmente se sentiu aliviado por ter um e por morar em sua própria casa. Ele começou a sentir falta da velha cama gasta na estalagem da Claire e de jantar lá, mas não havia nada com que se preocupar agora, pois Melfina finalmente voltou. O corpo dela estava pronto e Kelvin também para invocá-la. Quanto à sua aparência, ela era linda. Na manhã seguinte, Melfina teve a oportunidade de provar a culinária de Afiel, que era tão boa quanto ela esperava. Ironicamente, Kelvin nem sequer começou o dia apresentando a manifestação física de Melfina aos seus colegas, pois eles tiveram que descobrir isso perguntando a ela. Melfina estava preocupada que Sarah pudesse estar guardando o rancor dela, mas ela ficou surpresa ao saber que não, pois Sarah estava ciente de que seu pai estava errado por se deixar levar, e que Melfina não foi quem invocou o herói que o derrotou. Agora, com esse problema resolvido de vez, Gerard e Melfina começaram a debater se Melfina era amante ou esposa de Kelvin, com a rejeição de Kelvin de ambas as opções sendo completamente ignorada. Como Melfina é uma deusa bem conhecida em toda Durames, ela pensou que seria melhor ser chamada de Mel de agora em diante, para evitar qualquer atenção desnecessária. Agora que Kelvin havia invocado Melfina com sucesso, esta última achou que era hora de recompensá-lo com sua graça. Ao contrário da graça que Fiel costumava ter, a graça de Melfina tem 2 efeitos. O primeiro será impedir Kelvin de sofrer dano fatal uma vez por mês, o que soou bom para todos, especialmente para Sarah, que nunca mais vai se segurar em seu treinamento com ele. O segundo recurso dessa graça, porém, é a capacidade de invocar heróis. Assim que todos terminaram a reunião, Sarah e Melfina foram para o porão da sua mãe para lutar, onde Sarah conseguiu se equiparar a Melfina golpe por golpe, o que eventualmente terminou em empate. Gerard e Luca ficaram impressionados com o quão habilidosas as duas garotas eram. Mas havia uma pergunta. Por que elas estavam lutando, afinal? Acontece que elas estavam disputando o direito de quem dormiria ao lado de Kelvin. Enquanto elas contemplavam sobre o que deveriam competir em seguida, Kelvin estava tendo um momento para refletir sobre sua crise de meia-idade, além de fazer algumas perguntas filosóficas sobre o que é um herói e se cereal é sopa. Voltando à deusa e ao demônio, elas estavam aproveitando para aliviar o estresse no banho. Ethel ficou aliviada ao saber que Sarah estava se sentindo melhor depois de ser consertada por Kelvin. Mas Melfina notou que Kelvin não estava em seu juízo perfeito. Segundo Ethel, Kelvin estava nesse estado de espírito desde que Melfina lhe contou sobre a habilidade de invocação de heróis. Afinal, ele veio do mesmo mundo que Toya e os outros. Eventualmente, Melfina se encontrou com seu amado Kelvin para falar sobre o aparecimento de um rei demônio, incluindo o pai de Sarah, Gustav.
Devido ao seu ciclo repetitivo, tornou-se algo imprevisível que não pode ser evitado. Segundo Melfina, os reis demônios possuem uma habilidade chamada Pápias. Um salve para quem também leu Papia. Enfim, essa habilidade Papias tem 2 efeitos. O primeiro multiplica o mal dentro deles, e o segundo anula todo o dano que recebem. Em outras palavras, eles atingem um nível de poder divino. Por mais aterrorizante que isso possa parecer, é aí que os heróis invocados por Melfina surgem, já que seus poderes têm uma diferença fundamental daqueles deste mundo, o que os torna capazes de neutralizar o Rei Demônio. Mais uma vez, Kelvin não via sentido em ser chamado de herói por isso, especialmente depois que notou que ele foi o único que teve suas memórias de sua vida passada roubadas, enquanto Toya e os outros ainda tinham as suas, colocando em questão a decisão de invocar heróis de seu mundo. Ao ouvir isso, Melfina informou que ele poderia usar uma invocação de reencarnação em vez disso, o que o faria invocar as almas de pessoas que morreram, em vez de teletransportar pessoas vivas, assim como Melfina fez com ele. Ao contrário do teletransporte, a reencarnação permitiria a Kelvin mudar o corpo e a idade da alma que ele invocou, algo que Melfina não fez com ele, para seu grande alívio. Ainda assim, reencarnar uma alma não inclui a opção de escolher uma específica, já que é uma completamente aleatória, embora ilimitada. Quando ela partiu, Kelvin notou que Melfina havia terminado de comer o prato inteiro de chocolate. Depois de pensar um pouco, Kelvin chegou a um consenso, reunindo todo o seu grupo naquela noite para dizer que havia decidido invocar uma alma. Após conversar com Melfina, Kelvin trouxe todos de volta à sua consciência antes de iniciar a invocação. Embora ele pensasse que levaria muito tempo, devido a essa alma verde demorar para escolher suas habilidades, e também por optar por não mudar sua idade ou aparência antes de finalmente chegar a um consenso. Acontece que Kelvin invocou uma jovem chamada Ryu Saiki. Kelvin se apresentou e pediu desculpas à jovem por reencarná-la para seus ganhos pessoais. Mas Ryu ficou maravilhada ao saber que Kelvin a havia reencarnado a ponto de cair em lágrimas, antes de desmaiar de exaustão, com Kelvin fazendo o mesmo. Naquela mesma noite, Ryu acordou em um quarto e começou a relembrar as memórias vívidas que tinha de sua vida anterior. Antes de ser reencarnada, a primeira coisa que a jovem fez depois disso foi sair da mansão para tocar na grama. Sem trocadilhos, em meio à sua felicidade, Kelvin apareceu para falar sobre sua própria reencarnação e como ele sacrificou suas memórias para aprimorar suas habilidades, o que aparentemente deu a Ryu algumas ideias engraçadas. Deus me livre. Em pouco tempo, Kelvin começou a falar sobre sua jornada neste mundo como seus gurus falsos comuns, exceto que ele foi honesto sobre trazer a jovem aqui para satisfazer seu próprio ego. Ainda assim, Ryu decidiu ficar ao lado dele, já que esta é a primeira vez que ela pode agir livremente depois de ficar acamada por sua doença em sua vida passada, e graças a Kelvin, ela finalmente pode viver a vida que sempre quis. Assim, Ryu está ansiosa para se juntar ao grupo de Kelvin para retribuir o grande feito que ele fez por ela. Ao ouvir isso, Kelvin pensou em uma boa história de fachada para Ryu neste mundo. Apresentá-la como sua meia-irmã, que veio de uma terra diferente atrás dele, ao que Ryu concordou agradecida, decidindo chamá-lo de Irmão Kel de agora em diante. Por fim, Kelvin achou que o nome Ryu soaria meio desagradável neste mundo, o que fez a jovem decidir mudá-lo para Rion, já que ela sempre fantasiou em ser chamada assim em seu mundo dos sonhos. E com isso, a história de Rion neste mundo finalmente começou. Uma noite, Kelvin acordou do sono para encontrar Sarah dormindo à sua esquerda, Melfina à sua direita e Rion debaixo de seu cobertor. Vendo Rion dormir pacificamente, Kelvin finalmente começou a se sentir à vontade, embora estivesse ciente de que um longo dia os aguardava amanhã. No fundo da Floresta Roxa Escura, Kelvin trouxe toda a sua equipe para treinar, incluindo Ellie e Luca, que assim como Rion ganhariam experiência através da habilidade de compartilhamento de experiência de Kelvin, até que tivessem experiência suficiente para se juntar às lutas com a vanguarda da equipe amanhã. Ao ouvir isso, Sarah estava ansiosa para ter uma corrida com Gerard e Cloto sobre quem caçaria mais inimigos antes do limite de tempo. Antes que voltassem a lutar, Rion, Ellie e Luca foram notificados de que já haviam subido de nível. Enquanto esses três estavam impressionados com o quão rápido subiram de nível, Elfa alertou Kelvin que um lobo das sombras estava prestes a emergir da floresta. Vendo que Rion nunca teve a chance de ter um cachorro próprio, Kelvin ordenou a sua equipe para não o abater. Com Melfina encarregada de proteger Ellie e Luca, Kelvin foi enfraquecer o lobo e conseguiu fazer um contrato com ele. Agora que o lobo estava domesticado, Luca e Rion correram para abraçá-lo, super felizes. Mesmo assim, a Phil sentiu outra presença na floresta. Erd e seu grupo já estavam vindo na direção deles, até que se encontraram com a turma do Kelvin. Acontece que Ed e seus amigos finalmente teriam a chance de subir para o Rank B, se derrotassem vários monstros antes do tempo limite. Isso não impediu Ed de perguntar por que Kelvin tinha mais garotas no grupo, o que fez Kelvin apresentar as novas integrantes aos capangas do Ed. Mas não deu muito certo, porque esses caras ficaram tão, mas tão invejosos de Kelvin ter uma meia-irmã tão linda, que simplesmente saíram correndo. Só então Gerard, Sarah e Cloto voltaram e descobriram que tinham cometido uma baita mancada. No frenesi, eles eliminaram todos os monstros que encontraram, roubando assim a chance de Erd de alcançar o rank desejado. Que vacilo. Kelvin pediu desculpas a Ed por aquilo, mas este não levou para o lado pessoal. Na verdade, Ed ficou feliz em ver o quão forte o grupo de Kelvin havia se tornado, a ponto de sugerir que eles fizessem o teste para o rank S.
Assim que voltaram para casa, Kelvin e Rion foram dar banho no novo cachorro. Por sua vez, Kelvin não conseguia parar de pensar no exame de rank esse, especialmente porque imaginava que Léo poderia expô-lo como um invocador do nada. Ethel, no entanto, não viu problema nisso, já que Léo sempre o promovia sem fazer testes, então este seria o primeiro. Rion, por sua vez, garantiu ao meio-irmão que ele se sairia bem, antes de revelar que decidiu chamar seu pet de Alex. Agora que Alex já estava com a coleira, Gerard chamou Rion para sua sessão de treinamento de espada. Graças à sua personalidade alegre e brilhante, Rion estava aprendendo novas habilidades e se dando super bem com todos ao seu redor. Em completo contraste com sua vida antiga, pode-se dizer que Rion estava genuinamente feliz. Uma noite, Kelvin acordou Rion, Sarah, Alex e Cloto para se juntarem a ele e lidar com 14 pessoas cercando a mansão, enquanto Gerard ficava para guardar Ellie e Luca. Melfina e Arfel, por outro lado, estavam dormindo profundamente. Vendo que o mais forte desses Zé-Ninguéms era nível 26, Kelvin decidiu que essa seria a oportunidade perfeita para colocar o que Rion aprendeu até agora à prova. Para garantir que ela se sairia bem, ele a equipou com uma parte de Cloto para se comunicar, a habilidade Visão Distante para localizar os oponentes e, por fim, uma espada que ele reforjou do castelo. Com tudo isso pronto, Rion estava preparada para a luta. Nos arredores da mansão, os bandidos discutiam como Kelvin ajudou os heróis de Deramis a derrubar aquele chefe de Arak, o Christoph, e como planejavam vingar a captura daquele fracassado, aposentando Kelvin da vida, só porque ele era um espinho na garganta de Tristan. Com esse vigor para vingar o fracasso de sua nação militar, os bandidos avançaram contra a mansão, sem saber que uma garota aventureira recém-recrutada e meio verdinha, junto com seu cachorro, estava prestes a passar o rodo neles. Embora feliz que Rion tivesse derrotado todos os oponentes, Sarah ficou desapontada por não poder participar. No entanto, Kelvin deixou a tarefa de limpeza para Cloto, antes de curar os bandidos para enviá-los à Guilda dos Aventureiros mais tarde. Por enquanto, Kelvin iria atrás dos poucos que ainda estavam escondidos, que já imaginavam que seus camaradas haviam falhado, e o resto era só especulação. Naquela noite em Trissan, o imperador Zel Trissan reuniu seu círculo íntimo para discutir as consequências catastróficas de Christoph na obtenção de escravos, o que levou o filho do imperador, Asgard, e seu general de ferro, Dandalba, a culpar Tristan Faiz, pois foi ideia dele deixar Christoph no comando dessa bagunça. Como resultado desse fracasso, não só as atividades obscuras de Tristan estavam vindo à tona, mas Gon, Tora e Deramis agora formavam uma aliança para combatê-los. Tristan tentou minimizar a situação, mas a coisa era séria. Mas o imperador e seu filho não puderam deixar de concordar com o que Dan havia dito, pois estavam em uma situação terrível. Assim, optaram por agir com cautela, pois Tristan não podia se dar ao luxo de entrar em guerra com 3 nações em seu estado atual. Apesar disso, Tristan decidiu que seria hilário simplesmente entrar em guerra com essas 3 nações. Seu raciocínio não era absurdo, no entanto, pois Tristan vinha se militarizando rapidamente, enquanto seus 3 vizinhos desfrutavam da paz. Então, era melhor atacar agora, enquanto o ferro estava quente, para realizar seu antigo sonho de unificar o continente. Resumindo, Tristan é o típico veterano de Hearts of Iron 4. Dan concordou com isso, e a princesa Chutora também, embora ela argumentasse que o momento certo ainda não havia chegado. Asgard, no entanto, apoiou o plano de Tristan, pois suas escaramuças anteriores com o exército de Gon corroboravam a ideia, especialmente porque Asgard tinha um novo truque na manga. Ao ouvir isso, Tristan pensou que tinha mais votos a favor, até que Dan votou contra a ideia. Agora toda a proposta dependeria de um último voto. Assim, ele ordenou que outro de seus generais, Therese Clive, fosse chamado. Por sua vez, Clive foi convocado pelo filho de Dan, que ficou meio arrepiado com seus guardas pessoais. Se o próprio Clive já não fosse esquisito o suficiente. Simultaneamente, Kelvin e seu grupo já estavam correndo para uma vila élfica no reino de Gawain. À medida que se aproximavam, Ife começou a sentir como se já tivesse estado lá. O que faz sentido, já que Ife é uma meio-elfa. No fundo, porém, Kelvin não conseguia parar de pensar em investigar a conexão entre Trison e o Vento Negro, pois ele havia relatado o ataque do Vento Negro a Léo na noite anterior. Além das escaramuças que Trison estava tendo com Gawain, Toraj e Daramus, Léo concluiu que deve ter havido alguma mudança política em Trison, e que eles lançariam uma invasão em algum lugar iminentemente. Para esse propósito, Léo entregou um trabalho a Kelvin. Desta vez, não era da Guilda dos Aventureiros ou do próprio Léo, mas do rei de Guan em pessoa, Leonhard Gawain, e isso também seria considerado seu teste de promoção para o Rank S. Essa notícia soou bem para seus companheiros de equipe, já que o teste exigiria a aprovação de 2 governantes. No caso de Kelvin, Léo conseguiu a aprovação de Tsubaki facilmente, e o rei Leonhard aparentemente também tinha ouvido falar dos feitos de Kelvin por ela. No entanto, todos estavam preocupados que Kelvin pudesse estar tendo umas ideias meio doidas, ao que ele os assegurou que não iria lutar contra o rei. Kelvin também apontou que, apesar de quão forte o rei fosse, o envolvimento de Tristan neste caso o impedia de resolver a questão diretamente, e é por isso que ele contratou Kelvin para o trabalho. Assim que estavam sendo encorajados a iniciar sua missão, foram atacados por outros elfos, a quem Kelvin se apresentou e explicou seu propósito, o que lhe rendeu a aprovação dos anciãos da vila. Felizmente para Kelvin, Nelos, o ancião da vila, já tinha ouvido falar dele pelo próprio rei Leonhard.
Então, não houve problema algum para Kelvin começar o trabalho. O que Nelos não esperava, no entanto, era a presença de Eiffel, a quem ele imediatamente chamou de Lumil. Assim que chegaram à casa de Nelos, o chefe da vila pediu desculpas por confundir Eiffel com outra pessoa, antes de começar a contar algumas histórias aos seus convidados, o que soou bom o suficiente para Kelvin, que queria obter alguma pista sobre as origens de Eiffel. A história conta que os elfos viviam uma vida normal e feliz em uma floresta no continente ocidental, até que as coisas desandaram quando o dragão de fogo os atacou e exigiu que o elfo que o humilhou se apresentasse, ou ele reduziria a vila a cinzas. Como nunca tiveram nenhuma comunicação prévia com ele, os elfos nunca souberam por que ele estava tão furioso, a ponto de eliminar e destruir tudo em seu caminho. Até Nelis perdeu a perna após essa tragédia. Foi assim até que uma Lumiel apareceu diante do líder da Nação do Fogo. Apesar de não ser o verme que insultou aquele Zuckerberg cuspidor de fogo, o Dragão de Fogo deu a ela a escolha de se casar com ele e ir para seu reino, ou ter sua vila inteira queimada até o chão. Lumiel escolheu a primeira opção, poupando assim sua vila de mais derramamento de sangue. Desde então, os elfos viveram felizes para sempre, ou assim pensavam, porque alguns anos depois, o corpo de Lumiel foi encontrado na floresta. Preocupados que o Dragão de Fogo pudesse voltar, os elfos decidiram fugir do continente ocidental de vez. Depois de tentar pensar um pouco para desvendar o passado de Ethel, ela não quis saber sobre sua própria história ou seus pais, pois seus camaradas e mestre eram a família que ela amava, e isso era evidente. Agora, com isso resolvido, Kelvin passou para o principal motivo de estar ali. Acontece que um novo tipo de monstro, com seus servos, estava sequestrando elfos, e eles conseguiam atravessar a barreira que os aldeões haviam montado 2 ou 3 vezes até agora. Apesar de seus melhores esforços e da ajuda que receberam do exército de Gon, eles não conseguiram derrotar os agressores. Assim, Kelvin prometeu proteger a vila com seu grupo, em troca de renová-la apenas para garantir a segurança do local. Com Nelis dando-lhes permissão para reformar a vila, Kelvin agora estava confiante de que repeliria quaisquer ataques futuros. Naquela noite, os militares de Trisson e os monstros estavam avançando profundamente nas florestas de Gon, sem oposição. Vendo isso, o líder da expedição estava certo de que o palco para o plano de Trisson estava montado, especialmente depois de colocar uma coleira especial de Rank-Esse em um dos monstros. Momentos felizes não duram para sempre, porém, pois um dos cavaleiros de monstros, não aquele que você está pensando, foi atacado, seguido por outro camarada seu. Antes que percebessem, a força expedicionária inimiga foi emboscada. Acontece que Kelvin e Eiffel estavam por trás desse ataque, e apesar de estarem muito longe do inimigo, Kelvin conseguiu guiar Eiffel para atacá-los com precisão mortal. Além da alta eficiência do novo arco e flechas de Effile, Melfina também ajudou a criar uma névoa falsa na floresta, para garantir ainda mais a invisibilidade de seus companheiros. Para garantir ainda mais a segurança da vila, Kelvin fez a coisa mais americana possível e construiu um muro para manter todos os elfos dentro, com um fosso cheio de água amaldiçoada por Sara e Gerard vigiando o portão, só por garantia. Tudo o que tinham a fazer agora era atacar o inimigo e garantir que não causariam danos desnecessários à floresta. Enquanto isso, o quartel-general inimigo foi alertado sobre o que estava acontecendo com a 4ª unidade, e também sobre o fato de que a força atacante era apenas um grupo de aventureiros. Dada a velocidade de seu avanço, não demoraria muito para chegarem ao quartel-general. Enquanto contemplavam o que deveriam fazer para impedir a chegada dos aventureiros, eles os encontraram bem na frente. Sem outra opção, o comandante inimigo invocou o Lorde Gigante para intervir. Apesar de sua aparência intimidadora, Melfina notou suas estatísticas e percebeu que Rion e Alex, sozinhos, eram mais do que capazes de derrotá-lo. Após um pequeno encorajamento da divindade, Rion seguiu em frente para cumprir a missão. Infelizmente para ela, seu primeiro golpe fez sua espada se estilhaçar. Assim que Remers começou a perceber a diferença de força entre ela e o gigante, ela voltou a lutar com renovada determinação, graças ao encorajamento anterior de Melfina. Com Clotho entregando-lhe 2 espadas, Remers e ele voltaram à luta, e ela desferiu um golpe poderoso, após combinar sua força com a de Alex. No entanto, o líder da Força Trizan ainda não havia terminado, pois ele fez o gigante se transformar mais uma vez, esperando reduzir a garota às cinzas. No fim, tudo seria em vão, porque Remers derrotou o gigante de vez desta vez, para o choque e horror do líder da expedição, e a alegria de Remers e de todos em seu grupo, especialmente Kelvin. Não era hora de celebrar ainda, no entanto, pois Kelvin e Ethelful foram atacados por um oponente inesperado, que acabou sendo o general Terence Clive. O general demonstrou interesse imediato em Ifil, pois queria que a meio-elfa se tornasse sua escrava. Seu feitiço para encantá-la foi interrompido por Kelvin, para sua grande frustração. O confronto mais decisivo nesta floresta estava prestes a acontecer. A frustração de Clive não era nada comparada à indignação de Kelvin por um mulherengo que, em vez de correr atrás de uma mãe solteira, decidiu colocar as mãos em Eiffel. A maior surpresa de todas, no entanto, foi o fato de que Clive também havia sido reencarnado. Vendo que o confronto que aconteceria poderia ser destrutivo, Kelvin ordenou que Eiffel fosse para um lugar seguro antes que ele desmantelasse a torre de vigia por completo. Agora que a garota havia partido, Kelvin atacou o general e destruiu a torre instantaneamente. Apesar desse revés inicial, Clive repeliu a segunda onda de ataques de Kelvin com facilidade. Este era apenas o começo da luta, e ambos os lados estavam bem cientes disso. Em resposta, Clive fez seu grupo encantado atacar Kelvin, que por sua vez repeliu os ataques apesar de estar em menor número.
Enquanto Clive continuava se gabando de como era um mestre bonitão, ele viu seu escudo ser penetrado pelas flechas de afial à distância, o que deu tempo a Kelvin para invocar golems para lutar contra as damas encantadas, mas com instruções claras para não as derrubar, pois ele queria remover o feitiço delas mais tarde. E com isso, Kelvin e Clive estavam agora em uma luta 1 contra 1. Ambos os lados conseguiam acompanhar um ao outro, movimento por movimento, até que Kelvin percebeu que Clive estava atacando seus companheiros de equipe sem se importar com nada, pois ele os considerava descartáveis. Ao contrário de Kelvin, Clive acreditava que tinha direito a todos os poderes e a diversão que pudesse obter neste mundo, o que é verdade até certo ponto. O que Kelvin fez em contraste, no entanto, foi usar seu poder em prol daqueles com quem se importava. Enquanto eles se chocavam, Clive saiu desse confronto com seu escudo destruído e seu rosto cicatrizado, o que deixou o general furioso. Kelvin, por outro lado, havia perdido seu cajado, que era reparável graças a Clado. Enfurecido por não ter conseguido infligir nenhum dano significativo a Kelvin, Clive decidiu puxar o último as da manga, que era seu feitiço mais poderoso de todos, uma barreira de tempestade que estava afetando seu grupo, os golems e todos os amigos ou inimigos no chão. Kelvin estava ciente de que a situação parecia ruim, e que ele precisava agir agora. Assim, ele tirou sua arma recém-reforjada de Cloto, antes de pedir ao Slime para se esconder. Por mais que não quisesse danificar a floresta, Kelvin não tinha outra escolha a não ser derrubar seu oponente, custe o que custar. Todos se prepararam ao ver esse confronto, já que o destino do continente agora estava em jogo. Apesar de Kelvin ainda precisar trabalhar em seu feitiço, ele não apenas derrotou Clive decisivamente, mas acabou deixando-o incapaz de andar após a batalha. Antes que ele pudesse acabar com ele, Tristan entrou em cena bem a tempo de resgatar essa visão lamentável de um mulherengo. Ao contrário de Clive, Tristan sabia que havia pouco ou nada que pudesse fazer para salvar essa situação. Então, depois de se apresentar e explicar seu propósito ali, ele admitiu a derrota e recuou. Com isso resolvido, seus companheiros de equipe estavam em êxtase com sua vitória, pois ele não só salvou o reino de Gon, mas também passou no seu teste de rank esse. Ainda assim, a única preocupação de Kelvin agora era descansar. Neles estava grato pela ajuda que recebeu de Kelvin e seu grupo, e decidiu que o mínimo que podia fazer era dar um banquete em sua homenagem. Um certo alguém, por outro lado, não conseguiu evitar desmaiar de tanta vergonha. Depois de perceber que Gerard ouviu aquela frase épica de Kelvin: "Não vou deixar ninguém encostar na minha mulher." Quanto às outras damas, Melfina, Sara e Rion, elas estavam competindo para ver quem seria a primeira a ser elogiada por Kelvin, o que acabou sendo vencido por Rion, para a decepção de Sara. No entanto, Sara também ficou feliz que sua irmã mais nova conseguiu vencer essa corrida. Enquanto o grupo de Kelvin celebrava sua vitória, os membros de Clive foram restaurados na masmorra do Castelo Real de Trisson. Antes que percebesse, Tristan entrou com Dildora, que preparou uma quantidade absurda de armas amaldiçoadas para atacar Clive repetidamente. Antes de partir, de volta à floresta de Gaun, todos estavam se divertindo muito, enquanto Kelvin estava sentado em uma área remota, provavelmente pensando em resolver sua crise de meia-idade. Antes que percebesse, Ethel se juntou a ele, para saber que ele estava pensando em como era abençoado por ter sido chamado de volta a este mundo e por ter conhecido os membros de seu grupo, antes de jurar que se tornaria mais forte para proteger aqueles que lhe eram queridos. Quanto a Ethel, ela veio principalmente para mostrar a Kelvin a relíquia que sua mãe Lumiel havia deixado para Nelis. Então, depois de deixar Kelvin colocar essa relíquia em seu cabelo e concordar em trabalhar para ele para sempre, o resto do grupo se juntou a eles, com Sara em particular estando completamente bêbada. Assim como uma garota elfa que abraçou Kelvin em agradecimento por salvar sua vila. Ou assim Kelvin pensou, coitado. Pois essa jovem elfa não era outra senão Leonhart Gawain disfarçado. E ele veio aqui para declarar oficialmente o sucesso de Kelvin na aprovação do exame. Além de declarar uma cerimônia de 4 dias para sua graduação, que inclui uma batalha simulada com outros aventureiros de rank S, já que seus anciãos queriam recebê-lo. Sendo o viciado em batalha que é, Kelvin estava ansioso para ir lá no estilo Leroy Jenkins, para a satisfação de Leonhart e a incredulidade de todos os outros, que decidiram ficar ao seu lado apesar de tudo. Isso conclui o resumo do anime. Como sempre, se gostou, me avise nos comentários e eu vou nessa.